Galerinha, me perdoa, tá? Cortou a gravação, eu não tinha percebido. Eu já tinha passado alguns exercícios na lousa, mas não se preocupem que eu explico tudo de novo. E também faltou o finalzinho de uma demonstração, tá? O finalzinho da demonstração era para a gente chegar na fórmula da diferença entre dois cubos. Tudo bem? Me perdoa, tranquilo? Eu vou estar no volta e meia dando retorno aí no celular para ver se está gravando direitinho, tá bom? Então a gente sabe que A menos B ao cubo é A ao cubo menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado menos, prestem atenção, menos o B ao cubo, certo? Tudo bem? Nós vamos tentar chegar nessa fórmula aqui da diferença entre cubos, eu explico direitinho para vocês, sem nenhum problema, tá? Então veja bem, aqui eu vou reorganizar os dados, olha, A menos B ao cubo é igual. Eu quero provar a diferença entre dois cubos. Aqui já tem A ao cubo, traz menos B ao cubo aqui ao lado do A ao cubo subtraindo. E aí eu deixo aqui, olha, o menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado. Menos 3A quadrado B mais 3AB ao quadrado, certo? Ótimo. Perdão. Aí eu tenho que A menos B ao cubo é igual A ao cubo menos B ao cubo. Nesse menos 3A quadrado B mais 3AB ao quadrado, eu posso colocar em evidência o 3, o A e o B, certo? Então fica menos 3AB em evidência. Bom, corta menos 3 com menos 3, corta A quadrado com A, simplificando sobra A, cancela B com B. Nesse mais 3 com menos 3, a simplificação fica negativa. Toma cuidado, tá? Eu até mostro o porquê para vocês, tá bom? Aí o A corta com A, o B quadrado corta com B, sobra B. Só notem o seguinte, se eu aplicar aqui a distributiva, ó, olha como isso aqui dá exatamente esse termo. Menos 3AB vezes A, o A contou duas vezes, fica menos 3A vezes A, 3A quadrado B. Menos vezes menos fica mais, então bateu. 3AB vezes B, B vezes B, fica menos 3AB ao quadrado. Perfeito. Agora o que eu faço? Eu deixo isso aqui assim, olha, A menos B ao cubo. Esse menos 3AB vezes A menos B passa para cá e fica mais 3AB vezes A menos B. O que sobrou desse lado da igualdade? Só A ao cubo menos B ao cubo. Notem o seguinte, A menos B ao cubo mais 3AB vezes A menos B, certo? Tranquilo. Agora, nesse A menos B ao cubo, eu tenho o A menos B aparecendo aqui e aqui. Só que quem que eu ponho em evidência? O de menor expoente, que é o A menos B que está elevado a 1. Por quê? Porque A menos B elevado a 1 dá o próprio A menos B, certo? Então, colocando o A menos B em evidência, eu vou abrir parênteses. Do A menos B ao cubo, se eu coloco o A menos B em evidência, sobra A menos B ao quadrado. Mais do 3AB, se eu coloco o A menos B em evidência, corta esse com esse, sobra o 3AB, certo? Tudo bem? Agora, notem aqui, galerinha. Nesta continha, isso fica igual A ao cubo menos B ao cubo. Nestes termos aqui, eu vou desenvolver agora, prestem atenção, o quadrado da diferença. Então, ficaria A menos B vezes A menos B ao quadrado é o quadrado da diferença entre dois números. Nós vimos na última aula. Fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, somado com 3AB vezes, que é igual, perdão, A ao cubo menos B ao cubo. Agora notem o que acontece. Vai ficar isso aqui, ó. A menos B vezes A quadrado menos 2AB mais 3AB, por exemplo, menos x mais 3x, fica mais 2x. Então, menos 2AB mais 3AB fica mais AB, mais B ao quadrado.
e isto é igual a ao cubo menos b ao cubo, certo? Ou seja, como que eu fatoro a diferença entre dois cubos? Eu extraio as raízes cúbicas desses dois termos, a raiz cúbica de a ao cubo é a de b ao cubo é b. Aí eu faço, olha só, estou levando daqui para cá. As raízes cúbicas de a ao cubo e b ao cubo, a e b. Aí eu pego a e b e faço a diferença entre eles, porque aqui é a diferença entre cubos. Aí estas raízes cúbicas eu vou fazer o seguinte aqui entre estes parênteses aqui no segundo fator. O quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Notem, portanto, que a diferença entre dois cubos e a soma de dois cubos são muito similares em termos de fatoração. Observe que os termos são os mesmos, porém, observe, aqui eu tenho, na soma de dois cubos, aqui vira soma e aqui diferença. Na diferença entre dois cubos, aqui é diferença e aqui é soma. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como tinha parado a gravação, já tinha feito o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Como o 5, o 6 e o 7 eu pensei que a aula tivesse acabado, tá? Então eu não apaguei. Logo, eu vou explicando com o exercício já pronto para vocês, tá bom? Só que eu vou fazer os exercícios 5, 6 e 7. Depois eu faço 1, 2, 3 e 4. Deixa eu só voltar aqui na câmera para ver se está tudo em ordem. Tá ok? Tá gravando, né? Tá tranquilo. Então veja bem, pessoal. No número 5 e no número 6, ele quer que você desenvolva cubos perfeitos, tá? Olha bem, no 5 você tem o cubo da soma de dois números. Cubo da soma de dois números. Como que eu fatoro? O cubo do primeiro, então fica 2x, cuidado, entre parênteses ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo é 2x, entre parênteses, elevado ao quadrado, vezes o segundo. O segundo é 3y. Não coloquei parênteses porque não tem potência. Tranquilo. Na verdade, isso é elevado a 1, né? Mais 3 vezes o primeiro, 2x, vezes o quadrado do segundo, que é 3y ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, fica 3y ao cubo. Ou seja, vai acontecer aqui na segunda linha o seguinte. Eu estou mostrando que isso aqui, desenvolvido, ficará assim. 2x ao cubo, eu desenvolvo elevando ao cubo o 2 e o x, porque aqui está multiplicando. Então, eu distribuo o expoente. 2 ao cubo é 8 e x elevado ao cubo fica 8x ao cubo. Aqui, pessoal, primeiro, antes eu vou fazer a potenciazinha. 3 vezes 2x elevado ao quadrado. De forma análoga ao que eu fiz aqui, 2 ao quadrado é 4 e x elevado ao quadrado fica 4x quadrado, que multiplica 3y. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Vou desenvolver o quadrado distribuindo o expoente para o 3 e para o y. Então fica 3 ao quadrado, que é 9, multiplicando por y ao quadrado. Mais 3y ao cubo. Eu elevo ao cubo 3, 3 ao cubo é 3 vezes 3, que dá 9 vezes 3, 27. Y ao cubo. Agora aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, olha só. 2x mais 3y ao cubo fica 8x ao cubo. 3 vezes 4x quadrado, 3 vezes 4, 12. Então fica 12x quadrado. Esse 12 do x quadrado multiplica 3. 12 vezes 3, 36. X quadrado y. Aqui fica o seguinte, olha. 3 vezes 2x dá 6x. O 6 multiplicado pelo 9 dá 54. Xy ao quadrado mais 27y ao cubo. Então nós desenvolvemos o 2x mais 3y ao cubo sem a necessidade de fazer 2x mais 3y vezes 2x mais 3y vezes 2x mais 3y, duplicado distributivo e reticências. A expressão geral te dá exatamente a resposta de uma forma muito mais simples, tá? Agora observe o seguinte. Aqui no 6 é o cubo da diferença entre A e 2B. Vai lembrar esta segunda observação. Lembra que no cubo da diferença os termos são iguaizinhos do cubo da soma. Só que você vai alternando positivo, negativo e negativo. Então olha o que eu fiz. Cubo do primeiro, A ao cubo, menos 3 vezes o primeiro, que é A ao quadrado, vezes o segundo, que é 2B.
O negativo do 2b já está aqui do lado, não precisa colocar aqui, tá, gente? Mais 3 vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é 2b ao quadrado. O negativo do menos 2b ao quadrado fica positivo, por isso que aqui dá mais, olha. Menos o cubo do segundo. Então fica menos o 2b ao cubo. O que eu faço? Fica isso aqui, olha. A ao cubo menos 3a quadrado vezes 2b, 3 vezes 2 dá 6a quadrado b. Agora aqui eu vou primeiro fazer a potência, igual eu fiz ali. Então, por isso só uma linha aí, tá? Porque vocês entenderam lá, acredito? 2 ao quadrado, 4b ao quadrado. Então isso aqui, olha, dá 4b ao quadrado. E esse 4 vezes 3 dá 12, ab ao quadrado. Menos 2b ao cubo. 2 ao cubo é 8b ao cubo. Tudo bem? Então nós fizemos, observe, o desenvolvimento nos exercícios 5 e 6 do cubo da soma e do cubo da diferença entre dois números. Tranquilo? Agora, no exercício 7, ele quer e te dá essa expressão, tá? Ele pede para você simplificar a expressão, tá? Na verdade, simplificar, tá? Deixa ela escrita de uma maneira mais simples a partir de cálculos que eu posso desenvolver sem nenhum erro. Só não me faça o seguinte, tá? Não me corta esse n ao cubo com esse n ao cubo, esse n ao cubo com n ao quadrado. Por quê? Porque eu só posso simplificar frações se existirem fatores em comum no numerador e denominador. Ou seja, só posso simplificar com expressões fatoradas. Por isso que é importante saber fatorar. Está na cara que aqui em cima, olha, n ao cubo mais n ao cubo, lembra isso aqui. A soma de dois cubos. Como é que eu faço a soma de dois cubos? Quem que são os números que estão ao cubo? M e n. São as raízes cúbicas desses números aqui. Tudo bem? Aí eu faço n mais n, são as raízes cúbicas de n ao cubo e n ao cubo, respectivamente. Eu mexo com esses valores, olha, igualzinho que está aqui. Eu faço o quadrado da primeira raiz, que é o quadrado de n. Cuidado, no cubo da soma, você começa somando pelo primeiro parênteses, e no segundo parênteses o termo central fica negativo. Então, é menos a primeira raiz vezes a segunda, mais o quadrado da segunda. Só que o segundo aqui é n, então fica n ao quadrado. Aqui no denominador dessa fração, eu notei o seguinte: temos n ao cubo menos n quadrado n mais n. Dá para colocar o fator n em evidência. Só que qual é a regra? N ao cubo, n ao quadrado e n. Eu coloco sempre o fator comum de menor expoente em evidência, certo? Então, olha só. N ao cubo, colocou m, n ao cubo, corta com n, sobra n ao quadrado. Menos n ao quadrado n, colocou n ao quadrado, simplifica com n, sobra n. Mais n ao quadrado, colocou n, cancela n, sobra n ao quadrado. Aqui está fatorado, olha, n mais n vezes isso aqui. Aqui embaixo é n vezes isso aqui. Quando a fração apresenta fatores comuns, aí eu posso cancelar coisas iguais. E quem são iguais aqui, olha, n quadrado menos mn mais n quadrado. Simplificando, é como se eu estivesse dividindo, e dividir ele por ele mesmo dá 1, e uma vez isso aqui dá o próprio n mais n. E embaixo sobra m. Só que você não pode simplificar n com m. Poderíamos se m estivesse multiplicando n, fatorado. Não tá? Deixa assim. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se está gravando aí. Não quero mais perder isso aí não. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos fazer os exercícios inicialmente 1 e 2 para finalizarmos com os exercícios 3 e 4, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele quer que nos exercícios de 1 até 4 você fatore. Nos exercícios 5 e 6 eu desenvolvi produtos notáveis. No exercício 7 eu fatorei. No exercício 1 e 2 também é fatorar. Olha bem, como que é o exercício 1? Você tem isso aqui. A ao cubo menos 8. Tá lembrando? A ao cubo menos b ao cubo. Aí você vai falar para mim assim,
Professor, o 8 não está ao cubo? É, mas o 8, quem é a raiz cúbica? Não é 2? Ou seja, eu quero explicar o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que A ao cubo menos 2 ao cubo, já que 2 ao cubo é 8. Então eu tenho a diferença entre dois elementos ao cubo, A e 2. Então, como você fatora, olha os elementos que estão ao cubo para fazer esse trabalho. Na verdade, olha só o que acontece. Isso aqui vai ficar igual. Diferença entre cubos. Diferença entre cubos. Subtrai as raízes cúbicas. As raízes cúbicas são A e 2. Então, A menos 2. Aí eu pego este valor, estes dois valores, e trabalho aqui. Quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo. A vezes 2 dá 2A, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. Faltou. É igual isso aqui, só que é a diferença entre cubos. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui agora, galerinha. Questãozinha número 2. Na cara isso aqui, gente. Dá uma olhadinha, ó. X ao cubo mais 1. É a soma de dois cubos, sabe por quê? Extrai as raízes cúbicas desses dois valores. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 ao cubo dá 1 mesmo. Então isso aqui é a mesma coisa, observe, que x ao cubo mais 1 ao cubo. Então aqui, olha, x e 1 são os elementos da soma dos cubos. Você vai fazer a mesma coisa que na diferença. Só que na soma de cubos você começa somando as raízes cúbicas. Então eu vou começar fatorando da seguinte maneira. Vai ficar x mais 1. Estes elementos que aqui somam, você vai fazer o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui A e B são indicados por x e 1. Perceberam? Então aqui você vai ter o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo. X vezes 1 dá x. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 1. 1 ao quadrado é 1. Fatorou. Tudo bem? Tranquilo? Bom, galerinha, só vou avisando vocês que nas questões 3 e 4 é muito complicado. Eu havia dito isso, mas a gravação perdeu. É muito difícil você encontrar isso numa prova de vestibular, tá? Eles têm a ver com os exercícios 3 e 4 para finalizar especificamente a aula, com os exercícios 5 e 6. No exercício 5 você tinha o cubo da soma. Você desenvolveu e deu essa expressão aqui. Agora ele vai dar isso para você fatorar pelo cubo da soma. O que não é isso aqui, tá? Ó, a diferença. Então, no exercício 3, o que acontece, galerinha? Presta atenção. Ele te dá essa expressão aqui, ó. 1 mais 6A mais 12A ao quadrado mais 8A ao cubo. Aí você pode pensar, professor, deixa eu colocar o A ao cubo em evidência. Não dá, porque não tem A aqui, ó. Tá? Bom, na verdade, isso aqui são 4 termos. Tem alguém ao cubo. Tudo positivo. Pode ser que seja isso aqui. Pode, porque eu tenho que verificar. Notem que quando eu tenho uma expressão que representa o verdadeiro cubo da soma, tem que ter o cubo do primeiro. O primeiro aqui, olha, é 1. Mas não está o cubo. Mas só que se você analisar, 1 ao cubo dá 1. Bom, nota que no cubo da soma tem que ter alguém também, um outro alguém ao cubo. Aqui não, mas e aqui? Aqui, se 8A ao cubo, extrai a raiz de 8, cúbica, 2. A raiz de A ao cubo, A. Então isso aqui é o seguinte, ó, 2A ao cubo dá esse 8A ao cubo. Só que não basta isso. Para que seja perfeitamente um cubo da soma, tem que ter o cubo do primeiro, que eu já mostrei que é 1 ao cubo. O 1 é o primeiro ao cubo. Tem que ter o cubo do segundo, que eu já mostrei que é 2A ao cubo, que dá 8A ao cubo. Só que tem que ter outros dois termos valendo. Tem que ter mais 3 vezes o primeiro, que aqui estava ao cubo, que aqui é o número 1 ao quadrado, vezes o segundo.
O segundo aqui é 2A. Quando me refiro a esse segundo, é esse segundo que eu verifiquei ao cubo, que é o 2A. Vamos conferir? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, deu 6A. Bateu. Mas não é suficiente ainda para ser cubo perfeito. Tem que ter o quê? 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. O primeiro é 1 e o segundo é 2A. Esses valores que eu verifico ao cubo. Então tem que ser mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Vamos conferir? Nesse aqui, olha, 3 vezes 1 dá 3. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado. 3 vezes 1, 3. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Certo? Desculpa que eu errei. 12A ao quadrado. Deve ficar puto, né? A ao quadrado. Agora tá certo. Bom, então, isso aqui é a mesma coisa que essa expressão representa o desenvolvimento de um cubo da soma. Quem são os números que estão ao cubo nessa soma? O 1 e o 2A. Então, isso aqui fica 1 mais 2A ao cubo. Fatorou. Sabe por quê? Porque 1 mais 2A ao cubo é 1 mais 2A, vezes 1 mais 2A, vezes 1 mais 2A. Beleza? E o número 4. Tá? O número 4 é o seguinte, ó. É x ao cubo mais 6, tá? Menos 6x quadrado y mais 12xy quadrado, certo? Menos 8y ao cubo. Notem o seguinte, positivo para o x ao cubo, negativo para o segundo termo, positivo, negativo. Tá lembrando isso aqui, ó. Bom, vamos verificar se isto pode representar essa expressão de modo que eu consiga fatorar pelo cubo da diferença. Então, nesta expressão, que estaria mais ou menos pareada com essa, eu tenho que encontrar dois elementos que estão ao cubo na expressão. E tá fácil, olha só. O x, ele está ao cubo. Que seria o meu primeiro aqui. Um outro que fica aqui por último, ó, menos 8y ao cubo, é 2y todo ele ao cubo. Então já tenho x e 2y elevados ao cubo. Isso não basta. Tem que esse termo aqui, ó, representar o menos 6x quadrado y, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3 vezes o primeiro, x, vezes o ao quadrado, vezes o